Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse dia 11 deste domingo, quarto domingo da Páscoa, Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 27 a 30. Nós temos aqui esse belo texto. Jesus está dizendo: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Olha a palavra de Jesus. Jesus está dizendo que se nós somos ovelhas de Jesus, nós vamos escutar a voz do pastor. E é engraçado que o capítulo 10 de São João, quando ele faz o discurso, de ele ser o pastor das ovelhas, aquele que entra pela porta da frente, não pelas laterais, que é ladrão e salteador e que dá a vida pelas ovelhas, Jesus está dizendo que quem é ovelha de Jesus, ovelha dele, escuta a voz do pastor e não escuta a voz do mercenário. Meus irmãos, estamos vivendo tempos em que existem muitos lobos ferozes querendo roubar, matar e dispersar o rebanho do Senhor. Sim, vivemos esses tempos, tempos difíceis, o qual aqueles que parecem ser as ovelhas do Senhor, mas que não escutam a voz do Senhor, na realidade eles são lobos ferozes. Porque Jesus está dizendo: aquele que é a minha ovelha escuta a minha voz. Uma pergunta para nós: eu escuto a voz de Jesus? Agora, aqui nós precisamos colocar uma base. Ora, como que o Senhor nos fala? De várias maneiras, O Senhor nos fala diretamente no coração. O Senhor nos fala através da sua palavra. O Senhor nos fala através do catecismo da Igreja Católica. O Senhor nos fala através da própria Igreja com seus documentos magisteriais, ordinários. O Senhor nos fala de várias maneiras. Mas a maneira primordial do Senhor nos falar é através da sua revelação pública, tradição, palavra de Deus e magistério da Igreja. Aqui está o meio ordinário de Deus nos falar. Por quê? Porque aqui nós gozamos de uma assistência especial do Espírito Santo. Eu sozinho, eu posso errar. E de fato, homens da igreja ao longo dos séculos erraram muito por fazer interpretações segundo aquilo que eles achavam que era o certo. Então, não. Isso precisa passar pelo crivo da igreja. Então, ouvir a voz de Jesus é ouvir a igreja. E como que a gente tem certeza disso? Olha, Jesus disse no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, quem vos ouve, a mim ouve. Opa! Quem vos ouve, a mim ouve. Jesus estava dizendo isso para quem? Para os apóstolos. Quem vos ouve, a mim ouve. E é interessante que quando Jesus aparece para Paulo no caminho de Damasco, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, lá Jesus disse para Paulo que: Saulo, por que me persegues? Ora, Saulo não estava perseguindo Jesus, ele sequer conviveu ali com Jesus. Jesus já tinha morrido, e ressuscitado, subido aos céus, quando ele aparece depois para Saulo no caminho de Damasco, e Jesus disse: porque você me persegue. Mas Saulo não estava perseguindo Jesus, Saulo estava perseguindo os cristãos. Os cristãos. Existe uma expressão muito maravilhosa que é ubi Petrus, ibi ecclesia. Aonde está Pedro,
está a igreja. Ubi ecclesia ibi Christus. Aonde está a igreja, está Jesus. Ora, aonde está Pedro, está a igreja, e aonde está a igreja, está Jesus. Ubi Petrus, ibi ecclesia. Ubi ecclesia, ibi Christus. Olha que coisa maravilhosa. Aonde está Pedro, está a igreja. Aonde está a igreja, está quem? Jesus. Ele disse isso. Quem vos ouve, a mim ouve. Então, quando ele está dizendo que as minhas ovelhas escutam a minha voz, o Senhor está nos chamando à obediência, né? A obediência da fé. Que Bento XVI, grande saudoso Papa Bento XVI, ele insistia tanto com isso, escreveu seu belo livro Introdução ao Cristianismo, que colocou as bases, né, do que é crer de fato, do que é crer, assentir com a inteligência a um Deus revelante, como nos ensina a primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, antes mesmo de fazer a introdução ali, de começar a falar dos artigos de fé. O Catecismo nos chama a atenção disso. Quem vos ouve, a mim ouve. Jesus está dizendo, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Meu irmão, minha irmã, o Senhor continua a falar. Ele está nos exortando. Agora, é claro, né, que existe pessoas que semeiam confusão, que falam coisas, mas nós não temos que dar importância para isso. Nós ficamos com aquilo que é a palavra oficial da igreja, com o ensinamento de sempre, com a fé de sempre, com a fé de Pedro, com a fé de Paulo, com a fé dos confessores, dos mártires, dos apóstolos, com a fé das virgens. Nós ficamos com essa fé. Essa é a beleza da fé católica, a fé que precisa ser defendida por cada um de nós todos os dias. O evangelho de hoje está nos chamando a isso. O evangelho de hoje é um convite para cada um de nós a reafirmarmos a nossa fé na igreja. Porque veja, mas o evangelho está dizendo que tem que ouvir Jesus. Sim, nós ouvimos Jesus através da sua igreja. Claro, o Senhor pode nos exortar diretamente? Pode, mas ele não quis fazer isso. Como que Jesus fez? Ele escolheu 12. Dos 12 ele escolheu um. Desse um, ele tornou o chefe visível da igreja, para que a gente não errasse os passos e para que ele pudesse nos conduzir na seara de Deus. É assim, irmãos. A beleza da igreja é isso. E todos aqueles que não quiseram ouvir a voz do pastor se perderam. Jesus diz aqui, e ele diz mais: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu conheço, elas me seguem. Eu dou a vida eterna para elas, e elas jamais se perderão. Meu irmão, minha irmã, a receita para a gente não se perder é não sair da igreja. Entendeu? Evangelho de São João, capítulo 15. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e vocês são os ramos. O ramo que não tiver enxertado na videira, ele vai secar e ele vai morrer, porque sem mim nada podeis fazer. Isso aqui é belo. Jesus está dizendo, se você estiver enxertado na igreja, você tem vida. Você tem vida eterna e mais, você não vai se perder. Agora, fora da igreja, fora do redil, facilmente nós vamos se perder. É Jesus que diz isso. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém, olha o que o Senhor está dizendo, ninguém vai arrancá-las da mão, de minha mão. Ninguém vai arrancá-la. Então, eu gostaria de dizer isso, né? Às vezes nós ouvimos pessoas dizer assim, fulano deixou a igreja, foi para uma igreja evangélica, foi para não sei o que lá, eu fui católico. Não, nunca foi católico. Quem é católico de verdade não abandona a igreja, porque conhece a igreja. Inclusive a igreja nunca perdeu fiéis, tá? A igreja sempre perdeu infiéis. A igreja nunca perdeu um fiel, porque o fiel ele não abandona a sua mãe, ele não larga, a igreja é nossa mãe. Jesus está dizendo isso aqui para nós, né? Nós não largamos, nós não abandonamos aquele que conhece
aquele que conhece, ele inclusive passa as provas ali, né? As provas que tiverem que passar, porque os lobos ferozes, arrebatadores, eles estão aí. E eles querem dispersar o rebanho de Jesus Cristo. Hoje, de maneira especial, nesse quarto domingo da Páscoa, vamos pedir ao Senhor, irmãos, que o Senhor nos dê a graça, né, de um amor profundo, né, um amor profundo, a voz do pastor, que continua a falar através da sua obra plena, que é a Igreja de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.